Glória a Deus, aleluia, boa noite, que o Espírito Santo venha falar hoje, aleluia, com cada um de nós, que o Espírito Santo venha falar, aleluia, nosso coração conosco, mais uma noite, aleluia, na presença do Senhor, vamos entrar agora em um louvor. Eu sei, não estou sozinho aqui nesse meu caminho. Você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, você é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo, contigo eu sou mais que vencedor, contigo eu sou mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Toda honra e toda glória. E na hora do perigo, você está bem perto. Nos momentos mais incertos, se é o amigo certo. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor, contigo eu sou mais que vencedor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor, nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, aleluia. O Espírito Santo de Jesus venha falar conosco, com cada um, aleluia. Agora, vamos para a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos à palavra de Deus, amados. Hoje a palavra de Deus, aleluia, se encontra no livro, aleluia, no livro do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, aleluia. Deus tem uma palavra para falar conosco em nome de Jesus. Aleluia, palavra de arrependimento, de graça e de poder e de fé. Aleluia. Se encontra a palavra de hoje no livro de Lucas. Aleluia, capítulo 5, verso 1. Lucas 5, 1 diz: a pesca maravilhosa, e diz a palavra do Senhor: aconteceu que ao apertá-lo
a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as redes. Entrando em um dos barcos, que era o do Simão, pediu-lhe o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Glória a Deus. Aqui a palavra do Senhor fala sobre Simão e a pesca, aleluia, de vários peixes, do milagre dos peixes, quando o Senhor, aleluia, encontrou com ele. Primeiro, tudo quando começou foi um milagre pela dívida que Simão estava, aleluia, por um fio, estava por um triz, sendo, aleluia, ameaçado pelos romanos. Começou com uma dívida. Ele tinha, Simão Pedro tinha uma dívida, aleluia, de impostos a ser pago. Quando ele foi, aleluia, o imposto, e o publicano, que ainda era Mateus, se encontrou, aleluia, com ele. E ele tinha uma dívida, não conseguiu pagar. Então, foi resolvido com um dos romanos, aleluia. E para ele tentar se livrar, ele tentou a noite toda, levaram ele levou à praia para tentar pescar, apanhar grande quantidade de peixes, mas não pegou nada. Ele sozinho tentou, com seus companheiros tentou, e nada. Na noite toda, quando chegou, aleluia, resolveram pescar a noite toda. Os seus companheiros, ele amanheceu o dia, ao chegar ao redor da outra praia, do outra margem, do outro lado, é onde estava Jesus. E lá estava Jesus ao amanhecer, aleluia, ele foi chegando próximo do Senhor Jesus, e Simão com seus companheiros no barco. E assim, aleluia, como diz a palavra, a noite pode durar, aleluia, o choro pode durar, aliás, uma noite, mas a alegria pode vir pela manhã. E assim aconteceu com Pedro. Ele foi se aproximando do Senhor Jesus, ele com seu irmão André e os outros discípulos, seus companheiros,
de pesca, o barco. E havendo-se aproximado, Jesus estava onde estava curando, conversando com os surdos, com o mudo, os mudos, deficientes auditivos. E assim, aleluia, Jesus se aproximando dele, disse-lhes para esperar um pouco, aleluia, não se aproximar, que ele estava, aleluia, curando os surdos, estava em outras, aleluia, conversando, mas pediu para Pedro esperar-lhe, que ele tinha algo a oferecer. E foi exatamente depois de serem liberadas outras pessoas, Jesus, o Senhor, conversou com Pedro e disse-lhe para lançar-lhe as redes, lançarem ali o mais alto, aleluia, do mar, o mais alto do mar, mais longe. E Pedro, aleluia, disse que já tinha feito, mas ele obedeceu. Tinha feito, não tinha pegado nada, mas ele mesmo assim obedeceu. Mestre, pegamos, já fizemos isso a noite toda, não conseguimos, mas Pedro, porque tu mandaste, eu lançarei as redes, ou seja, em outras palavras, sobre as tuas palavras, na tua palavra eu lançarei as redes, quer dizer, em obediência. É assim que é, aleluia, a vida com Deus. Ele obedeceu, aleluia, quando ele obedeceu, primeiro veio a obediência, depois, quando ele jogou, veio mais de quantidade, uma imensidão de peixes na rede. A palavra diz mais ou menos, não diz na palavra, mas diz algumas pesquisadores que foram mais de 152 peixes ele apanhou. Deus, o milagre de Deus apareceu nas redes, mais de 152 peixes. E assim, aleluia, foi a vida, aleluia, de Pedro. O milagre aconteceu. E quando Deus, nem ele entendia, nem Pedro entendia, Deus disse a ele que ele não ia ser mais pescador de peixes, mas sim de almas. Deus foi capacitando ele. Ele não entendia. Assim é que Deus capacita, por mais que não tenhamos entendimento, alguém não tenha entendimento, Deus vai capacitando. Às vezes não é preciso ter um bom estudo, aleluia, vestibular, faculdade, mas sim, aleluia, o coração aberto para Deus, e Ele capacita, porque tudo é possível aquele que crê no Senhor Jesus. Tudo é possível para o Senhor. Para aquele que crê no Senhor, Ele fará um grande milagre, aleluia, levantará como discípulo, como, aleluia, ministro da palavra de Deus, que leva a palavra, o ídolo do Senhor. E assim, aleluia, Ele fará, como Ele fez com Pedro, aleluia, assim é na nossa vida, é realidade da nossa vida, glória a Deus, porque nós somos a igreja do Senhor, a igreja que precisa ser, aleluia, levantada, a igreja que precisa ser unida, aleluia, em obediência, como Pedro obedeceu, e Deus fez aparecer mais de milhares de peixes, muitos peixes, multidões de peixes para ele pagar o que ele estava devendo, e foi pago, e ele foi livre. Deus livrou ele de toda a dívida, de todo o mal, toda cilada acabou. E ele estava agora, decidiu seguir quando ele se humilhou. Depois aí ele se arrependeu, porque ele era um homem bruto, um homem, aleluia, explosivo. Às vezes passamos por isso, passamos, às vezes falta paciência, mas Deus quer que a gente requeira isso, a paciência, tudo é na mansidão. E queremos porque Deus é amor, é mansidão, é benignidade, é bondade, é misericórdia. É isso que é os frutos do Senhor que Ele quer para todos nós.
Os frutos do Senhor, do Espírito Santo e da palavra dele que tem poder. É isso, porque nós somos uma igreja temida. Alguns dizem por aí, aleluia, que o ser humano, o homem de Deus, ele não é uma igreja, mas é. Porque a palavra de Deus mesmo diz em Apocalipse, no livro, que a maioria das partes fala sobre as 7 igrejas, que ele vem buscar a sua igreja. Ele diz para ouvir o que o Espírito diz às igrejas, ou seja, não é igreja, alvenaria, não é igreja, parede, mas sim nós, eu, você, o Espírito Santo quer falar com a igreja dele, ele vem buscar o Senhor Jesus, a igreja, aquela igreja que está sendo, aleluia, em perseverança, que está perseverando, que está sendo purificada no sangue dele que tem poder, na graça do Espírito Santo, em obediência e seguindo como Pedro decidiu. Depois ele se humilhou, porque aquele que se humilha será exaltado. Ele se humilhou e decidiu quando disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas Deus disse para ele: levante a cabeça, pescador, siga-me. E siga-me. Então Pedro decidiu: eu seguirei. E assim, aleluia, é a vida do cristão, daquele que crê de verdade no Senhor, que ele vive, que ele ressuscitou para todos. Mas nem todos ainda deram ouvido, nem todos deram ouvido ainda aqueles, aleluia, ao Senhor. Falta ainda, aleluia, a igreja dar ouvidos ao Senhor. A igreja de verdade que é reunida, ela ora junto, ela evangeliza junto. Hoje tem igrejas que até na própria igreja não existe mais isso. Não é nem revelação, visão, mas é união, é o amor de Deus, não tem mais. Por isso, porque muitos vai por homens. Isso aí é verdade, não tem que ser por aí, tem que ser a união de Deus, fé em Deus, mas união, em amor. Não evangeliza mais juntos, hoje não tem mais aquele amor juntos, é fofoca pra lá, é mimimi pra cá, disse-me disse. Que isso, meu irmão, isso não tem que ser de Deus, isso não é de Deus. Ficar nisso não é nada de Deus. Dizer que é de Deus, diz que é porque acha que está fazendo a obra vai salvar. A obra não salva ninguém, mas somos justificados. A palavra de Deus diz que somos justificados pela obra. O que fazemos para Ele vai ser justificado naquele grande dia. No grande dia que Ele vier. E o que nós temos preparado, o que eu tenho preparado, será que é amor, mansidão, compaixão, misericórdia, paz, união, amor com o próximo, com todos, perdão? Ou será que é arrogância, orgulho? Isso que não deve entrar. Orgulho, mágoa, nem rancor de ninguém, do próximo. Porque ninguém é melhor do que ninguém, nós todos somos iguais, temos que ser melhor do que nós mesmos, a cada dia melhorar. Nós mesmos temos que, aleluia, se humilhar diante de Deus e reconhecer os nossos erros, aonde é que erramos, aleluia, procuramos melhorar. A cada dia Ele nos ensina, a cada dia o Senhor Jesus nos ensina aquilo que precisamos, na graça e na paz dele. Assim como Deus fez um milagre, aleluia, na vida desse homem, do discípulo Pedro, Ele pode fazer na nossa, na minha, na vida, na sua vida. Glória a Deus. Amado, por isso que Ele requer que venha primeiro e obedecer, para depois as outras coisas acrescentar, como a palavra de Deus diz. Aleluia, primeiro obedecer ao Senhor. Primeiro a vida espiritual, ao Senhor acima de todas as coisas. Obedecer ao Senhor e as outras coisas serão acrescentadas. Assim é que Deus fala, assim é que Deus requer.
Aleluia. O grande testemunho, glória a Deus, aleluia. Uma parte, antigamente, eu andava, aleluia, por aí, baladas, baladinha, aleluia, no mundo. Hoje, Deus, pela graça de Deus, Deus me fez um grande homem do Senhor, grande homem da palavra, que vive, aleluia, por amor à palavra de Deus, por amor ao Senhor. E é isso que Deus quer, isso que Deus requer de cada um daquele que se arrepende, assim como Pedro se arrependeu e seguiu Jesus, seguiu por amor, e aleluia, e é o que mais foi usado. Hoje não se vê no falar do irmão dele que andava com ele, não se viu falar no que ele fez para Deus. Mas Pedro foi o que mais foi usado, que até a sombra dele, onde passava, levava cura. Como diz a palavra de Deus, que ele era muito usado pelo Senhor. Assim, aleluia, como dizem Atos, dos milagres, ele pregava a palavra, aleluia, o Espírito Santo descia, como em Atos diz que ele pregou para aqueles 300 batizados, multidão de batizados que foram, ele pregou a palavra de arrependimento, que para ser batizado no Espírito Santo tem que se arrepender dos seus pecados, renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, e aí sim se humilhar, se entregar, é ser batizado no Espírito Santo. Arrependei-vos, diz a palavra lá, aleluia, e será batizado no Espírito Santo. Outro também milagre, aleluia, que Pedro foi usado, foi o do coxo no templo, onde ele foi caminhando com os outros discípulos, com João. Ele foi ao templo orar. Uma prova que estava passando, ele foi orar. Chegando ao templo, ele com João, Pedro, sendo usado por Deus, ele viu o coxo. E o coxo pensando, aleluia, pedindo ajuda, pensando que ele ia ajudar com moedas, com esmolas. Mas Pedro disse exatamente aí, disse que ele não tinha esmola, mas ele tinha quem? O Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho esmola, não posso te ajudar com esmola, ele disse ao coxo, mas eu tenho aquele que me enviou, Jesus Cristo. Esse eu posso te oferecer. Então, ele orou, sendo usado por Deus, pelo Senhor Jesus, Pedro, aleluia, orou nele, e ele foi, se levantou, curado, e saltando de alegria, foi adorando ao templo. E muitos que viram ele, aleluia, ficaram admirados, ficaram impressionados. Assim muitos pode ser também ver um milagre na sua vida. Muitos podem ver um milagre, aquela pessoa quem você era e o que Deus pode fazer na sua vida, na minha vida, na sua vida. Basta você crer em nome de Jesus. Basta você ter fé em nome de Jesus, que assim, aleluia, que Deus faz, assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes, passamos por várias lutas, várias batalhas, achamos que não vamos suportar, não vamos conseguir, achamos que estamos sozinhos, mas você nunca está, porque Deus está conosco, Deus está vivendo. O que falta é entregar o coração a Ele, renunciar à vontade, à própria vontade, tirar a própria vontade para nascer do Espírito. O Espírito, como diz o Senhor também, o que nasce do Espírito é Espírito, o que nasce da carne é carne. Nós temos que ser mais da carne, ou seja, a minha carne tem que morrer para nascer do Espírito Santo, que é a minha vontade tem que morrer, não tem que ser mais o meu eu, aí eu vou nascendo do Espírito Santo. Como o Senhor Jesus também falou
para Nicodemos ele não tinha entendido, dos professores não tinha entendido que nascer de novo é nascer do Espírito para viver uma vida com Deus, nascer do Espírito Santo. E é isso, é ser, aleluia, reconciliar com Deus, crucificar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus. Deus quer, Ele vai requerer, Ele requer que venhamos renunciar, aleluia, nossa vontade para fazer a vontade dEle, a vontade do Senhor Jesus, aleluia, que façamos a vontade dEle na palavra dEle, na palavra, na graça e no poder. O poder dEle, porque Ele tem poder, Ele derrama o poder e autoridade para nós levarmos a palavra. Como Ele disse, o Senhor disse, que Ele ia para o alto, levou, mas Ele deixará, aleluia, a palavra dEle, o Evangelho para ser levado. Que em nome dEle, Ele seria expulsar demônios, em nome dEle levaria cura, por toda a autoridade dEle, em oração, na palavra. Por isso que devemos estar firmes. 3 armas poderosas, que é oração, jejum e a palavra de Deus, que não pode faltar na nossa vida, na sua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Isso que Deus quer. Isso, aleluia, que está faltando para nós, para muitas igrejas. Muitas igrejas está faltando. Às vezes dentro da própria igreja está faltando, aleluia, mais amor, mais buscar, aleluia, o Espírito Santo. Aquele clima que está faltando é o clima do Espírito Santo, da união, da paz, do perdão, do amor, da alegria, da bondade, benignidade e misericórdia do Senhor. E é assim que Deus vem buscar, aleluia, naquele grande dia, a sua igreja que estiver remida, lavada, purificada no sangue dele. Não igreja com mágoa, com mancha, com tristeza, com rancor, com ódio. Isso Deus não apoia, mas sim o perdão, sendo purificado pela graça dele, pelo Espírito Santo dele. E assim, glória ao Senhor Jesus, glória a Deus, que venhamos ter uma vida compatível, aleluia, porque o dia é hoje, não é amanhã, o amanhã só Deus sabe, o dia é hoje, que Ele quer que venhamos entregar a nossa vida a Ele. É hoje, aleluia, daqui para frente, porque não há mais tempo, irmãos, não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo de ficar indo à igreja, brincando de igreja e também parado na mesma vida, na mesmice, mas sim uma vida nova com Deus, uma vida com o Espírito Santo, pela honra e pela graça de Deus. E assim venhamos, aleluia, ser usado como o Senhor Jesus usou a vida dele, de Pedro, aleluia, em tudo, usou a vida dele. Chegou um tempo que Pedro, aleluia, ele estava achando, às vezes também a igreja acha que está totalmente já salva. Como exemplo, Pedro achou que já estava totalmente completo, quando ele queria, aleluia, guiá-lo até Jesus, quando ele queria ele mesmo guiá-lo, quando seguia Jesus. Mas chegou um tempo que Deus disse para ele que faltava se converter, quando ele revelou que ele ia negar 3 vezes e o galo pela manhã ia cantar 3 vezes. E aconteceu, e ele se lembrou que Jesus tinha dito para ele que faltava, que ele disse era se arrepender. Pedro, falta se converter algumas coisas aí dentro,
falta te converter algumas coisas aí dentro. Quando Jesus foi preso com ele, foi lá, preso, aleluia, juntos, e ele disse que não estava com Jesus. Ele disse, aleluia, às carcereiras que não estava com ele. Mas depois ele se lembrou, se arrependeu, que o Senhor tinha dito para ele. O galo cantou, aleluia, 3 vezes, e ele negou 3 vezes. Mas ele se arrependeu depois. Caiu a ficha, ele de novo tinha se arrependido. Assim, aleluia, às vezes é dentro da igreja, falta se arrepender. Aqueles que acham que é o rei, às vezes é da cocada preta, acha que porque canta, louva, sapateia dentro das igrejas, mas não tem aquela união, tem mancha, tem mágoa, é de mentira, de engano, se deixa se enganar pelo próprio diabo às vezes, o próprio inimigo, o espírito maligno, coloca do inferno seta da mentira, se deixa levar, não vigia, não ora pelo seu próximo, não busca com o seu próximo, acha que na igreja vai salvar, a obra vai salvar. E cadê Jesus? Jesus faz o quê? Alguns acham que fazem tudo, que é super-herói. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz outro. Tirei de lá, tal. E Jesus fez o que na vida? Jesus é que tem que fazer na nossa vida. Ele é que nos guia. A pessoa é usada, ela está sendo usada pelo Senhor Jesus. Todos os discípulos, desde antigamente, foi usado até o dia de hoje nós. Todo aquele que entrega a sua vida, a realidade tem que ser usado pelo Senhor para orar por alguém. Ele é usado, não é de si. Porque o homem não salva ninguém. O homem não salva outro. Às vezes não consegue nem se orar a si mesmo, orar com Deus, falar com Deus. Pensa que está fazendo já tudo sozinho, salvando. Tem mais que se entregar a Deus, mais que entregar a sua vida. A nossa vida tem que ser entregue para Jesus e ser usado pelo Senhor. Aí sim, ganha almas. Aquele que se humilha e se entrega. Glória a Deus. Bem, quero aqui desejar uma boa noite. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor Jesus falou. Glória a Deus. Por cada um de nós Ele venha falar, suprir todas as necessidades, tudo aquilo, dificuldade, aleluia, que impede todo espírito maligno caia por terra, em nome de Jesus. Quero aqui fazer uma oração pela sua vida, em nome de Jesus, que Deus venha abençoar, que você venha se entregar a vida para Ele, em nome de